A gente vem de presidentes muito fortes, né? Rodrigo Maia, Arthur Lira, de presidentes da Câmara dos Deputados com uma força imensa, com um poder imenso e que estão sucumbindo na ineficácia governamental ou gerencial de Hugo Mota. Hugo Mota não consegue gerenciar a Câmara dos Deputados, ele é fatalmente influenciável por correntes. Ele é aquele menino que não quer desapontar ninguém e acaba desapontando todo mundo. E ele está entrando numa seara muito perigosa mesmo. Quando a gente começa a colocar pessoas como Aécio Neves no mesmo lado do que Lula, é, acaba que as coisas não andam muito bem para ninguém. E esse negócio da blindagem, e aí a gente faz um aceno também para o STF, porque o discurso do Barroso contra Luiz Fux, porque eu fui atrás das matérias, eu fui atrás de tentar entender o que aconteceu lá em 2001 para que se chegasse ao ponto de derrubar a imunidade parlamentar dos deputados e senadores. E a gente vinha de muitos anos, né? De alguma forma, desde 1946, a lei brasileira dava para os parlamentares uma certa blindagem. E isso foi com outras constituições, com mudanças de leis, com fechamento do Congresso, com isso, com aquilo. Até 2001 isso prevaleceu. E acabou tendo de pano de fundo alguns atores que acabaram vindo à tona, né? Hugo Mota ressuscitou pessoas como, por exemplo, o Sérgio Naia. Para quem não lembra, o Sérgio Naia era o deputado que construiu o edifício Palace 2 no Rio de Janeiro, que caiu e não podia ser responsabilizado porque era deputado, e aí os pares não permitiam o andamento do processo e o processo demorou para andar e ficou ali com várias irregularidades apontadas nas investigações naquele tempo. O Sérgio Naia não ia, o processo dele não ia a julgamento. E outro cara emblemático é o Ildebrando Pascoal, que era o chefe de um grupo de extermínio chamado Esquadrão da Motosserra, que simplesmente matava pessoas no Acre, que fazia muitas situações. Essas pessoas foram beneficiadas por esse tipo de imunidade, que era, como o Everton falou, crimes comuns, né? E na época lá de 2001, quando se falava disso, se tinha um cuidado muito grande para dizer que a imunidade parlamentar ela não era atingida. Tanto é que na capa, na capa não, na matéria da Folha que noticiou a homologação da lei, do fim dessa imunidade parlamentar, ela destacava: olha, continua a imunidade parlamentar para a fala. Os parlamentares continuam tendo o direito de expressão, mas agora eles podem ser responsabilizados por crimes comuns. E é disso que se trata, porque a gente já falou aqui, daqui a pouco, por essa briga contra o Supremo, a gente está permitindo que, por exemplo, alguém do PCC, do Comando Vermelho, compre o mandato de deputado, tenha um relacionamento razoável na Câmara e com isso não seja investigado dos seus crimes. A gente pode estar diante de alguém que faça uma fraude no INSS muito grande e resolva ser deputado para não ser punido. Isso é inconcebível. E por que eu acho que o papel do Fux nesse momento ele é um papel baixo e rasteiro? Não por ele ter escolhido defender o bolsonarismo ou o Bolsonaro, porque isso é uma escolha dele, mas quando ele começa a dar palco e a bater palma para esse discurso contra o STF, ele de certa forma está dando também espaço para esse tipo de discurso e para que esse tipo de ação criminal tenha espaço dentro do Supremo Tribunal Federal. E aí nós vamos entrar na esfera política, porque se a gente tem dificuldade para tratar dos crimes comuns, se a gente permite que os criminosos se amontoem na política, e de fato eles se amontoam há um bom tempo, né? Mas se eles amontoem com uma imunidade, a gente está ficando refém do crime organizado mais uma vez e refém também na política, que é a única maneira que a gente tem de combater isso sem ser o sangue, sem ser as ruas, sem ser a guerra, a revolução,
dê o nome que dê, porque a única maneira de mudar a vida das pessoas sem ser através da força é com a política. E se a gente entregar a política para quem faz a oposição da força ao Estado, que são os bandidos, a gente está numa seara muito, muito perigosa. E por isso que o discurso do Fux é perigoso. Não vou entrar no detalhe, que a gente já falou demais sobre isso, sobre o papel que o Fux se prestou, e eu concordo com o Everton em grau, número e gênero. O Fux, ele quer escolher o seu sucessor para 2028. Se o bolsonarismo ganhar, ele faz a sua aposta, uma aposta alta, ele vai na contramão de toda o Supremo Tribunal Federal para isso. Ele quer garantir a cadeira dele. E olha, não duvido que ele indique a filha. Eu não duvido. O Fux já fez coisas desse naipe. Eu acho que ele foi o orientador de doutorado do filho, né? Uma coisa assim. Algo do tipo, coisa que não tem cabimento na lógica acadêmica. E ele fez sem pudor e sem nenhum ressentimento, Everton.